Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, e como sempre estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente lidar hoje com o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o penúltimo capítulo desse livro. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e pois é, penúltimo capítulo, eu tomei até um susto quando eu fui estudar, eu falei, ué, acabou? Acabou. Bom dia pessoal, exato, penúltimo capítulo, maior capítulo, 58 versículos aqui. E quase o último capítulo quando a gente pensa em conteúdo, porque o capítulo 16, claro que ele vai ter sempre aplicações e algumas realidades para nós, mas ele é quase uma despedida de Paulo, né? Então, o último grande tema da carta talvez seja esse, da ressurreição, que nós vamos ver hoje aqui. Isso. Legal. Capítulo longo, meio que quase monotemático, com doutrina, com aplicação, meio que fechando o que foi dito até agora, né? A gente teve um bloco grande aí de uns 3 ou 4 capítulos, encerrando aí no 14, que foi a semana passada. Mas isso vai ficar um pouco mais claro para vocês conforme a leitura for avançando. Mas antes da gente entrar no texto em si, a gente tem, como sempre, que agradecer à editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também à pianista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Nós vamos seguir o programa com 3 blocos. No primeiro bloco eu que vou fazer a leitura dos versos 1 até o 11. O segundo bloco vai ser a leitura da Carol, do 12 ao 34. E o terceiro, do Thiago Moreira, do 35 até o 58. Dito isso, então, estamos prontos para o primeiro bloco e a leitura quem faz sou eu. Versos 1 a 11, então, do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Essa semana, na igreja, a gente estava tendo o culto infantil e a gente está falando sobre missões, né? E aí a gente falou... Na verdade, quem falou foi minha irmã, a Débora. Ela estava comentando sobre o primeiro mártir, né? Estevão. E que das pessoas responsáveis pela morte dele foi um homem chamado Saulo. E aí, comentando, ela falou, depois Saulo passou a se chamar Paulo e se tornou um grande servo de Cristo. Aí o meu sobrinho falou assim, ué... Mas pode mudar? De nome, né? Aí ela, graças a Deus. Não, acho que, na verdade, nem foi o nome. De não salvo. Exatamente, de perseguidor para perseguido, foi esse sentido. E foi muito bonitinho, né, a criança. Não só pode como deve, né? Exatamente. Todo mundo tem a chance aí, hein? Pensa aí. Amém. Antes da gente entrar no texto em si... Veio uma curiosidade também dita pelo MacArthur, é um autor que vocês sabem eu consulto bastante,
ele me chamou a atenção de que esse capítulo é a mais extensa abordagem sobre a ressurreição na Bíblia inteira. Uhum. Então, hoje é o dia que a gente vai falar sobre ressurreição. Eu fiquei feliz porque há alguns dias eu estava conversando em off com o Thiago, falando, esse semestre eu estou dando Cristologia lá na escola bíblica da minha igreja. E ele falou, eu também. E esse texto aqui vai falar bastante sobre boa parte aí do ministério de Jesus Cristo, pelo menos a principal aí, que é a morte e ressurreição, o ápice aí da salvação. Eu queria começar atuando, já que a gente está falando de Jesus, né? Aliás, antes de eu seguir, eu queria pedir perdão aos nossos ouvintes, que muito provavelmente vocês estão ouvindo a construção de um prédio em frente ao local que eu estou gravando. E como é uma construção de prédio, talvez vocês vão ouvir aí por muitos e muitos meses. Mas a gente não vai deixar de fazer isso pra vocês não, tá? Mas seguindo lá, eu vou atuar meio que como um advogado do diabo aí, jogando no colo de vocês uma bomba pra ser resolvida aí já de cara. Ele adora, né? Eu gosto. É porque se eu jogo a bomba, eu não preciso desarmar ela, entendeu? No verso 2 tem lá, são essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. A primeira coisa que eu pensei assim, como esse se continuarem a crer? Quer dizer que a gente corre o risco de perder a salvação? Bom, vamos lá, antes de entrar nessa questão, eu acho que é bom a gente... Esse versículo, talvez o começo de 1 Coríntios 15 seja bem conhecido, principalmente pela declaração dos versículos 3 e 4, onde Paulo resume o evangelho. Uhum. Talvez ele seja bem lido, bem conhecido nas nossas igrejas. Cristo morreu por os pecados, ressuscitou no terceiro dia, deu vasto testemunho, etc, né? Exato. E apesar da gente estar lendo na NVT que decidiu traduzir como boas novas, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, a maioria das versões vai trazer evangelho, que é a palavra literalmente, né? A transliteração da palavra no grego. Uhum. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei. Que significa exatamente isso, né? Boas novas. Exatamente. Uhum. Né? Uma boa notícia, um bom anúncio, né? A ideia daquele arauto que ia à frente do exército que estava chegando vitorioso e anunciava para a cidade a vitória. Uhum. Ou anunciava a chegada de um rei. A ideia desse arauto, né? Que traz as boas novas. Mas só para aqueles que estão acostumados já, né? Já conhecem esse trecho, a NVT traduziu o termo, né, como boas novas, que geralmente você tem aí conhecido como evangelho aí, que você tem um resumo do evangelho por Paulo aqui logo no começo do capítulo 15, só para situar isso aqui quem tá nos ouvindo aí. E aí voltando para a pergunta do Tan, que é do versículo 2, né, na versão que eu mais estou familiarizado, ele diz assim: por ele também sois salvos pelo evangelho, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí você já estraga toda a minha pergunta. Não estrago não, ela traz a mesma ideia. Eu sei, mas aí é mais claro, né? É uma provocação, assim, que é só uma provocação, claramente. Eu não acredito nisso, né? Na questão da perda de salvação, mas é que eu sei que muita gente se pergunta isso, por isso que eu trago ela aqui. Uhum. Sim, a pergunta é muito boa, porque ela traz uma questão que eu creio ser bem problemática, eu diria isso, no meio das nossas igrejas hoje, que é a respeito de salvação mesmo e de como identificar um salvo. Uhum. Porque o que as escrituras falam de maneira geral, Paulo vai falar sobre isso, até em 1 Coríntios e em outras das suas cartas, como ele está fazendo aqui, que é da necessidade da avaliação da nossa fé. Sim. João, por exemplo, vai falar na sua carta de pessoas que saíram do meio porque não eram, né? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Nunca foram, né? Quando a Bíblia fala de perseverança, um termo que é usado aí dentro da teologia, perseverança dos santos, né? Ou seja, aquela ideia de que uma pessoa que é salva, ela persevera, ela não perde a salvação.
e eu particularmente, né, o Tan também já falou isso, a Carol da mesma forma, nós seguimos a mesma linha com relação a isso, nós acreditamos que o cristão não pode perder a salvação, né, e eu creio que tem várias evidências disso nos evangelhos, nas escrituras como um todo, né, aquele que é do Senhor, ele não tem como perder aquilo que foi dado a ele gratuitamente pela graça do Senhor. Graças a Deus. Nada arranca a gente das mãos de Deus, né? Exatamente. Então você tem várias evidências disso nas escrituras como um todo. Então como conciliar textos como esse, que é a pergunta do Tan? Por isso que eu falei que é uma ótima pergunta, porque o texto parece sugerir que alguém pode ter crido e crido em vão, como fala o final do versículo, ou seja, ele creu e se ele deixar de perseverar naquela crença, então ele perdeu a salvação. Parece-me que o que as escrituras afirmam não é que a pessoa perdeu a salvação, mas que a sua fé nunca foi genuína. A tal da fé salvífica, né? Nunca foi, de fato, completada. Exato. Que aí entra aquilo que João diz, né? Como nós falamos, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Sim. E o que a versão que eu li parece sugerir também, quando fala de crido em vão. A ideia de algo vão, ou até inútil, como tá na NVT também, é algo sem valor, ou seja, uma fé falsa, uma fé que não tem substância. Então parece que o que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, como vocês provam que a fé de vocês é genuína? Quando vocês permanecem na mensagem que foi pregada para vocês. Se vocês abandonarem essa mensagem, isso vai mostrar que a fé de vocês não era genuína. E aí entra o problema eclesiástico, né, e teológico mesmo que nós temos, de que muitas vezes nós damos segurança de salvação para pessoas que talvez nunca tenham sido salvas. Isso é bem complicado, né? Porque a pessoa deveria se preocupar com algo que todo mundo tá passando a mão na cabeça dela e falando, não, fica tranquila. Não fica. Nós criamos uma ideia no meio evangélico brasileiro de que se a pessoa, uma vez da vida, levantou a mão em um culto, ela tá com a sua salvação garantida. E se ela chorou então? E com isso eu não estou dizendo que a pessoa tem que receber a Cristo várias vezes. Não é isso, é uma vez mesmo, definitivo. Mas ela tem que ser uma crença genuína. Às vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo, às vezes a pessoa não entendeu o evangelho ainda. Como o Tan falou, às vezes ela está emocionada, está passando por um problema, ela levanta a mão, recebe um convite num culto, e aí ela nunca mais volta na igreja, ou mesmo que volte na igreja, depois ela se afasta e vai viver a vida lá no mundão, não tem nenhuma evidência de mudança, e a gente fala assim, não, mas a pessoa ela se converteu, então ela é salva. Sim. E as escrituras insistem a apontar para nós que nós deveríamos olhar as evidências. E as evidências é uma mudança de vida, né? Tem que ser. Mudança de vida, e uma das evidências desse texto aqui que Paulo está falando é a perseverança na fé. Sim. A perseverança é característica do salvo. Por isso que textos vão dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é que ele é salvo por perseverar, senão seria uma salvação por obras quase. Mas é uma evidência de que a pessoa realmente entendeu o evangelho e depositou a sua fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Não é que quem persevera é salvo, é que o salvo persevera. Persevera. Exato. Sim. E a diferença entre o convertido e o convencido, né? É verdade. Esse capítulo a gente já falou várias vezes, né? Vai falar muito sobre ressurreição. E eu percebo no Paulo, logo de início aí, principalmente a partir aí do verso 3 até, né? Que ele vai falar da morte e depois a partir do verso 4 da ressurreição. Mas do 5 em diante, muito mais, essa necessidade dele de confirmar que essa ressurreição de verdade existiu. E pode parecer um pouco estranho pra gente hoje em dia o Paulo se preocupar tanto com esse convencimento das pessoas. Ele basicamente usa 3 grandes argumentos aqui pra falar, olha, isso aconteceu de verdade. A primeira tá no 3 e 4 que ele fala, como dizem as escrituras. Eu duvido muito que o Paulo estivesse afirmando aqui que o Novo Testamento, os evangelhos, eram escritura já a partir do cânon. Elas estavam sendo escritas na época do Paulo. Então, eu realmente acredito que o que ele está dizendo aí, como dizem as escrituras, na verdade, ele está mencionando as profecias do Antigo Testamento.
que já previam que, olha, vai existir uma morte, vai existir uma ressurreição e tudo mais. E aí, olhando para os tempos do Novo Testamento, os tempos de Paulo, ele coloca o segundo argumento dele, que são as evidências pessoais. O que eu quero dizer é, tem um monte de gente que viu, ele está falando, olha, mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Mais do que isso, algumas já morreram, ele fala, mas a maioria está viva. É meio que um convite aos coríntios, se você tem alguma dúvida em relação a isso, você pode conversar com essas pessoas, pode procurar essas pessoas que elas estão vivas, aí elas podem contar das coisas que elas mesmas viram a respeito disso. Só uma questão para complementar o que o Tan tá falando. Tem um debate a respeito de data, né, dos escritos do Novo Testamento. A gente não tem tanta certeza, mas aparentemente a carta aos Coríntios, né, que nós estamos estudando, é uma carta ali da década de 50. Certo. Do primeiro século. É antes da prisão de Paulo, então é antes de Filipenses, Colossenses, né, as conhecidas cartas da prisão. Uhum. Então, nesse sentido, é uma das primeiras cartas de Paulo, né? As cartas onde Paulo está em viagem missionária e aí ele escreve para alguma igreja que ele já fundou durante seu percurso para outras cidades, né? Durante as suas viagens missionárias. E provavelmente, novamente, a gente não tem tanta precisão, 1 Coríntios é escrito antes dos evangelhos. Questão de data aqui. Então, provavelmente existiam alguns relatos orais já da vida, orais até escritos possivelmente, da vida do ministério de Jesus, sim, mas não como os evangelhos ainda, provavelmente. Tá? Claro que tudo, como nós estamos falando, é provável, tá? Estamos falando de datação provável. Então eu concordo com o Tan, que é bem possível que ele está citando as profecias do Antigo Testamento a respeito do servo sofredor. Muito em Isaías, né? Vai aparecer. Isaías, a respeito dos salmos que falam do santo que não veria corrupção, que é até aplicado, né, à ressurreição de Cristo no livro de Atos. Então parece que Paulo está fazendo de fato essa defesa. E aí ele fala do aparecimento de Cristo para os apóstolos, né? Para Pedro. Sim. Literalmente é Cefas aqui, né? Para os 12. Para Tiago. O irmão de Jesus aqui, né? Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, que escreveu a carta. Sim, um parêntese que o próprio Tiago não acreditava que o irmão dele, né, o meu irmão dele, era o próprio Cristo encarnado, pelo menos no início, e depois que ele veio a reconhecer mesmo o irmão como Deus. Aparentemente após ressurreição. Então. E o que o Tan falou, a questão das testemunhas oculares. É algo que Paulo usa aqui, que os apóstolos usam, né? Para mostrar como evidência do que aconteceu. Ele fala assim, olha... Jesus Cristo apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas, apareceu para os apóstolos, eles estavam vivos ainda na época, tirando Tiago, agora o apóstolo, não esse Tiago que a gente citou, que morreu cedo, né, no livro de Atos. Os demais estavam vivos ainda, ou seja, você pode perguntar para eles estão aí. E a terceira evidência, que eu falei que tinham 3, né? A primeira foi os relatos dos profetas no Antigo Testamento, a segunda, essas pessoas que viram o corpo de Cristo ressurreto, viram Jesus ressurreto. A terceira, ele afirma que é ele mesmo, né? A partir do verso 8. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. E aí percebe-se que ele é muito incomodado, né? Com o fato dele ser apóstolo, no sentido de que eu acho que ele se envergonhava por ser considerado apóstolo, muito provavelmente pelo contexto que a Carol abriu o episódio aí, falando que ele era um perseguidor de cristãos. E muito diferente do que muitos possam pensar, que ele se achava, que ele era arrogante, ele coloca, no verso 10 fica muito claro isso, né? Que o ministério dele, Paulo, era 100% devido à graça de Deus. Nada devia à erudição dele, ou ao conhecimento teológico dele, ou qualquer coisa assim. Ele parece que nem se considerava digno de uma missão desse tamanho, mas ele fazia. Pois é, não, no 9 ele fala, né, eu sou mais insignificante. Sim. E olha que ele era assim, né, dava pra dar carteirada, né. Esse é peixe grande, hein, Thiago? Mas já não dá pra convidar pro podcast. Não, mas é interessante o argumento de Paulo, porque humanamente o argumento de Paulo, ele faz sentido. Claro que a gente está olhando na história cronologicamente, né? E a gente já olha tudo que o grande apóstolo Paulo fez e quem ele se tornou para a história do cristianismo.
Mas imagine um crítico de Paulo na época. Ele pode virar e falar assim, esse Paulo, ele não estava entre os 12. Uhum. Ele não andou com Jesus. Uhum. Ele até ontem estava perseguindo a igreja. Como assim, né? Ou seja, os argumentos que Paulo usa para falar da graça de Deus na vida dele e até da sua indignidade, né, de ser chamado apóstolo, eles fazem sentido humanamente falando. Uhum. Alguns até poderiam duvidar de que ele já viu Jesus. A gente sabe pelo livro de Atos que ele viu o Senhor na sua conversão. Sim. É Atos 9, né? A gente Exato. não mencionou o capítulo, mas se você quiser ver o que aconteceu, é aí que você tem que procurar. Por isso que Paulo se apresenta aqui como um nascido fora de tempo. Uhum. Ou seja, ele não estava lá com os outros 12, ele não andou com Jesus aqui na terra, ele não foi discípulo de Jesus no seu ministério terrestre, mas Jesus se revelou a ele posteriormente e mudou a vida dele, transformou a vida dele, como a gente brincou no começo do episódio, com o relato que a Carol trouxe, né, da igreja dela, das crianças, né? Mudou, transformou completamente a vida desse homem que, pela graça de Deus, foi tremendamente usado para expandir o evangelho de Cristo por todo o mundo. Uhum. E ele não coloca essa mensagem como algo dele, né? No 3 ele fala, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Não sou eu que estou inventando isso, ele está falando, isso aí foi me ensinado, provavelmente não só pelos apóstolos, né? Mas pelo próprio Jesus aí, conforme a gente viu no relato de Atos 9. E ele encerra esse bloco que a gente falou, logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam. Pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Ou seja, não importa o mensageiro, não importa é a mensagem, que é sempre a mesma, não importa de onde ela está chegando. Uhum. Podemos virar para o bloco 2? Opa, Sim. Então, Carol, né, faz a leitura do 12 até o 34. beleza, então bora lá. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente,
assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Eu não sei no original, mas em português ficou difícil, viu? Eu ia exaltar a entrada desse trecho aqui, Carol. Gente! Porque o pensamento matemático é perfeito. Eu gosto muito dessa argumentação do Paulo, porque ele usa a lógica humana, que ele fala, ó, se é isso, então é aquilo. E se é aquilo, então tem que ser aquele outro. E se for aquele outro, então tem que ser isso. E aí ele vai meio que pegando na nossa mão e levando o caminho inteiro, não deixando a gente se perder em coisas que não fazem sentido. Mas eu concordo que vai longe o caminho. Mas Paulo era mestre em fazer isso. Ele era alguém muito inteligente, né? Uhum. De fato, um erudito ali. E ele usa argumentação lógica em suas cartas, perguntas retóricas, né? Para desconstruir o argumento dos seus opositores. Ele fazia isso muito bem. Quem faz isso muito, pensando em literatura extra-bíblica, né, é o Francis Schaeffer. Tem até aquela trilogia dele, A Morte da Razão, O Deus que se Revela e O Deus que Intervém. Eu falei na ordem errada aí, mas esses 3 livros são fantásticos. Pensando em apologética, se você gosta desse tipo de argumentação, vai. Eu uma vez emprestei esses livros para um amigo da matemática, que nem cristão é, não sei como tá agora a vida dele, faz tempo que eu não o encontro. E ele veio, esse senhorzinho, porque ele era um velhinho, né? O Schaeffer. Esse cara aqui não dá ponto sem nó, né? Ele vai levando a gente, ele faz a gente pensar um negócio errado e fala, então, mas isso aqui tá errado por causa disso, então volta. Aí vem aqui, ó, esse aqui também não dá, então vem aqui. Que e assim, legal. só sobra um caminho. É meio que isso que o Paulo faz aqui. E no verso 12 ele abre essa argumentação toda fazendo uma pergunta, né? Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Ele tá falando com os coríntios. Os coríntios são bons representantes aí, a gente já falou várias vezes, do contexto do mundo grego. E eu acho que a gente ganha muito em relembrar o contexto do mundo grego para que essa argumentação do Paulo realmente ganhe um pouco mais de carne. Eu trouxe aqui uma citação do Charles Wright, que eu apresentei acho que para vocês na semana passada ou 2 atrás, falando sobre esse contexto, olha só. Em geral, os gregos criam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Para eles, o corpo era a fonte da fraqueza e do pecado do homem. A morte, portanto, era o meio bem-vindo pelo qual a alma era libertada do corpo. Na visão deles, a ressurreição física servia apenas para escravizar novamente a alma. Ou seja, aquela sociedade estava embebida nesse tipo de argumentação, o que faz muito sentido que o Paulo chega e fala, como que vocês cristãos estão falando que não tem ressurreição de mortos? Se não tem ressurreição de mortos, e aí vem aquela chuva de consequências que meio que o evangelho que ele apresentou na primeira parte aí, não faz o menor sentido. Exato. Essa visão grega, né, do corpo como mal e a alma como boa, o corpo como uma prisão da alma, né, realmente fazia com que as pessoas olhassem para a ressurreição como algo sem sentido, né? Se você crê nessa visão de mundo, ressuscitar é voltar para um estágio inferior. E aí Paulo vai ter que combater isso, que não é novo, né? Talvez por motivos diferentes, nós já vemos Jesus lidando com grupos dentre os próprios judeus que não criam na ressurreição. Os saduceus, né? Isso. Paulo também no seu ministério lidando com isso e até usando isso, né, numa hora que ele tá no livro de Atos sendo criticado tanto por fariseus quanto por saduceus, ele usa esse argumento, ele fala assim, tô sendo acusado por não crer na ressurreição dos mortos, e aí os fariseus passam pro lado dele e começam a criticar os saduceus, né? Então não é algo novo. A descrença na ressurreição não é algo novo, existia até entre os judeus. Né? Mas aqui, especificamente falando, como o Tan disse, provavelmente é por causa do contexto grego, dessa crença na alma imortal boa e no corpo temporário ruim que vai ser exterminado e vai libertar a alma no final dos tempos, né?
Mas eu tenho aqui uma pergunta. A grande questão aqui era a ressurreição ou a ressurreição de Cristo como nosso Salvador? Não, ressurreição. Porque a gente já tem relatos, né, de outros profetas ressuscitando mortos, né? E o próprio Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Então... Mas eu acho que é uma ressurreição diferente, Carol. Porque aquela ressurreição morreu, voltou à vida, mas vai morrer de novo. Essa ressurreição que o Paulo está falando aqui é a ressurreição final. Exatamente. E aí ele fala, olha, Jesus foi o primeiro, é o primogênito. Ele é o primeiro que passou por isso. E já que ele passou por isso, todos nós que cremos nele, ele amarra isso aí, não é todo mundo, é todo mundo que crê, se não me engano está no 23 ou no 24. Ele vai falar que, olha... no 23, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Sim. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. A gente até vai aprofundar um pouco mais essa parte escatológica ao longo da conversa aí. Não, beleza. Mas aí, prossigo. Quando Cristo ressuscitou, ele se ressuscitou ainda como homem carne. Com corpo glorificado. Corpo glorificado já. Corpo glorificado, sim. E foi esse corpo glorificado que subiu aos céus. Isso. E é o corpo que a gente vai ter também. Isso. É essa a argumentação dele. Maravilha. Eu entendo que o problema maior é com a ressurreição geral, Carol, por causa dessa visão de mundo. É claro que ela vai se aplicar também à ressurreição de Cristo. Parece que todo o argumento de Paulo é esse, inclusive. Olha, se vocês não creem na ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a fé de vocês é vã. Ou seja, o problema inicial não era com a ressurreição de Cristo especificamente, isso é uma aplicação, mas era um problema de falta de crença na ressurreição. Isso. Certo. Cristo tipo um exemplo só. O argumento de Paulo se você não crê na ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Que não deixa de ser uma analogia para nossa conversão, né? Que quando a gente se converte, a gente morre para o mundo, no sentido de que identificamos que somos pecadores e que a gente não quer mais viver no pecado, e a gente passa a viver uma nova vida como uma nova criatura, né? Não com o corpo glorificado como Cristo, mas a partir daquele momento vivendo uma nova vida, né? Esse é o símbolo do batismo, né? Você renasce para uma nova vida. Mas aqui Paulo não está sendo metafórico. Ele está falando literalmente de uma falta de crença na ressurreição. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E o caminho, já que é confuso mesmo, é muita argumentação, é esse que torna o caminho confuso. É exatamente isso, olha, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou, como o Thiago falou. Se Cristo não ressuscitou, a gente tá pregando pra quê? Não faz o menor sentido. Sim. A nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil. Não só inútil, é mentirosa, né? Ele coloca a mentira. Ele tá falando, nós estamos mentindo sobre Deus, porque nós afirmamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E não só nós. Todos os que adormeceram, os que morreram, né, crendo nessa verdade de Cristo, na ressurreição de Cristo, estão perdidos. Que salvação que eles podem ter se não tem nada disso? Você vê como ele vai amarrando as coisas. E se essa esperança, no 19, né, se essa esperança que a gente tem em Cristo só vale aqui pra nossa vida, e tem muita gente que pensa assim até hoje, viu? É muito louco essa parte que ele fala. Somos os mais dignos de pena em todo mundo. E eu interpreto isso como... a gente entrega a nossa vida pra uma mentira. Sim. Pois é. A gente deixa de aproveitar a vida. A gente se poda aqui e ali em nome de um discurso falso. E ele vem no 32, né? Se não tem ressurreição de mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Aqui, esse feras provavelmente são as pessoas, né? Até a NVT faz uma explicaçãozinha aqui, coisa que não é tão clara nas outras traduções. Aquela gente de Éfeso, porque não tem relato dele sendo perseguido por feras, animais, assim, bestas, em Éfeso, mas de sim pessoas perseguindo ele. Sim. Mas voltando à minha argumentação, se não tem ressurreição dos mortos... Pra que a gente luta pensando nós aqui? Pra que a gente abre mão das coisas boas da vida? Se não tem ressurreição, vamos encher a cara, vamos comer, vamos beber, porque a gente vai morrer e morreu, acabou. Então não vamos perder nosso tempo aqui. É meio que isso que ele fala. Sim, e tem um ponto que a gente passou por ele, mas que eu entendo ser bom recapitular aqui, porque ele é fundamental. Tá no versículo 17, quando ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. A gente citou, e vocês ainda estão em seus pecados. Não tem salvação, cai tudo. Então, isso é muito interessante, porque geralmente a gente liga no nosso contexto cristão, quando a gente até celebra a ceia, a gente fala muito da morte de Jesus como que traz salvação.
E é verdade, não estou negando isso. Mas Paulo aqui mostra que não é só a morte seguida da ressurreição. É elemento fundamental da nossa salvação, daquilo que nós cremos. Por isso que ele anuncia lá nos versículos 3 e 4, o resumo do Evangelho, como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. A ressurreição é a evidência de que Cristo venceu e trouxe salvação. Ou seja, se eu não creio nessa ressurreição, eu não tenho salvação de pecados. E aí, já que ele desmontou toda essa coisa de que, é impossível que não tenha ressurreição, pelo menos dentro da fé que nós pregamos. Bom, se então é verdade que tem ressurreição, e aí ele começa outra cadeia de argumentações lógicas, né? Bom, então Cristo foi o primeiro que passou por esse negócio aí. E se ele for o primeiro, a gente vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, todo mundo aí, os seus seguidores, vem em sequência. A gente vai ressuscitar igual ele. Ele amarra até o Adão, né? Legal isso aí no verso 22. Sim. Primeiro teve um grande representante da humanidade, que foi o Adão. Que é um grande representante, mas um representante que trouxe o pecado ao mundo. E da mesma forma a gente tem um segundo representante da humanidade também, agora dos salvos, né, daqueles que acreditam nessa mensagem, que é Cristo. Sim. E aí no 22 e 23, de novo aquela questão, até para afirmar que não é todo mundo que é salvo. No 22 e no 23, atenção, todos que são de Cristo ressuscitarão. E essa nova ressurreição vai se dar quando ele voltar. E aí a gente pode, e acho que até deve, entrar um pouquinho na parte escatológica das coisas. Eu acho que o bloco 3 vai adiantar algumas perguntas que muito provavelmente os coríntios já queriam fazer e Paulo já sabia que eles já tinham feito na carta anterior, ou que já seria natural esse tipo de pergunta. Só sobre o paralelo de Cristo e Adão, é interessante que Paulo faz isso em outras das suas cartas, Romanos, né? Paulo vai falar, mas geralmente o argumento de Paulo é: por Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus entrou a salvação. Isso. Aqui o argumento é um pouquinho diferente. É: por Adão entrou a morte, por Jesus entrou a ressurreição. É isso aí. E aí legal. ele tá falando, né, como o Tan já explicou anteriormente, de uma ressurreição diferente. Porque já houveram pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Sim. Né, nós falamos sobre isso no Antigo Testamento, no próprio ministério de Jesus. Jesus ressuscitou pessoas. Quando Jesus morreu, pessoas ressuscitaram. Então, ele está falando de um novo tipo de ressurreição, que é essa ressurreição de corpo glorificado, onde Cristo, de fato, é o primeiro. Nunca tinha acontecido, né? E interessante que nem quando tem o arrebatamento lá do o Enoque, que é arrebatado. Trasladado isso, Enoque? Isso. Ele não passa por esse negócio aí, sabe? Jesus que é o primeiro. Posso trazer mais uma bronca aí pra vocês resolverem, Lucão? Como se a gente resolvesse, né? Mas tá bom. Eu tenho as respostas aqui, tá? Mas é que eu gosto da... Enfim, eu imagino que quem tá lendo vai falar: olha aqui, quero ver eles saírem dessa. Então, eu não fujo da raia, é isso. Eu acho que o texto se apresenta, a gente tem que lidar com ele. Claro. Então, 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? O que será isso, Carol? Uma base bíblica para um batismo em favor dos mortos? Uma heresia aí que tem algumas seitas por aí? Geralmente é esse texto que é usado, inclusive, né? Para aqueles que defendem isso. Deixa eu salvar a Carol aqui da pergunta que eu tô fazendo. Obrigada. Esse texto é um texto extremamente difícil. Extremamente difícil. Como o Tan até brincou, ele é um texto que gera uma interpretação e que alguns grupos, né, religiosos mantêm essa prática até hoje, de batizar alguém que já está morto, e isso visando o perdão dos pecados e a salvação daquela pessoa morta. Ou alguém vivo se batizar em nome de uma pessoa que já morreu. Isso, em favor de um morto, também poderia ser. É uma outra prática também. Antes de você dar a resposta, Thiago, eu gostaria de trazer aqui para a conversa a tradução da Ara. Ela me ajudou bastante nisso, tenho que reconhecer.
Olha só como tá esse 29 lá. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí acho que vai ajudar um pouco na sua argumentação. Sim. Na verdade, esse texto, ele tem, pelo que eu tava lendo aí, né, fui relembrar algumas coisas que à medida que eu fui estudar esse trecho, ele tem geralmente duas interpretações que desconsideram, evidentemente, aquela ideia que nós falamos que é errada quando você olha à luz das Escrituras. De que a decisão é pessoal, né, de que o tempo da nossa decisão por Cristo e mudança é enquanto estamos vivos. Então as Escrituras, eu acho que ela é muito clara, né, em mostrar isso. Se significasse isso, né, eu poder me batizar em favor de alguém que já morreu, ou até a pessoa morta se batizar, isso cairia por terra. Então seria uma contradição com outros textos. A Bíblia se desmonta, né? Dentro dessa argumentação lógica do Paulo aí, ela não fica de pé. Exatamente. Então como que a gente explicaria esse texto? Uma explicação possível, antes de entrar na questão da versão diferente que o Tan leu aqui, uma explicação possível, que eu ouvi alguns estudiosos aí trazerem para esse texto, é de que existia essa prática, e existia essa prática até entre os pagãos. De pessoas que faziam um batismo, né, uma lavagem ali de alguém que já estava morto, ou até em favor de alguém que havia morrido, pensando na vida futura dessa pessoa, na salvação dessa pessoa. E aí o argumento de Paulo seria: se até os pagãos reconhecem isso e fazem essa prática, não que ele esteja defendendo a prática, tá? Mas se até os pagãos fazem isso por entenderem que existe um aspecto futuro, né, do corpo da pessoa, que está sendo lavado e preparado para o futuro, uma ressurreição, vocês que são cristãos não creem? Que existe a ressurreição, né? É a isso. Ressurreição, o argumento é olhar para a ressurreição. Exatamente. Então seria Paulo fazendo essa reprimenda, usando uma prática que ele não está recomendando, mas está falando, olha, se até os pagãos creem na ressurreição e eles mostram isso por meio dessa prática pagã, como vocês não creem na ressurreição? Essa seria uma forma de ler o texto. Não é a que eu acho ser a melhor, mas é uma forma. Eu também não. Mas eu também não conhecia ela e tem muita gente falando isso daí, viu? Sim. A segunda forma tem uma questão ligada à língua original, ao grego, que é a questão de como nós traduzimos a preposição. Certo. E aí é a diferença de versão que o Tan trouxe, né? Na NVT tá lá, os que se batizam em favor dos que já morreram. Foi assim que o tradutor traduziu a preposição, em favor. E aí realmente parece que alguém está se batizando para benefício de uma pessoa que já morreu. Certo. Né? Em favor dos que já morreram. Na versão que o Tan trouxe, na Ara, ele trouxe por causa. Não é isso, Tan? Que você leu por causa dos mortos, nas duas vezes. Exatamente. Por causa dos mortos. Isso por quê? Porque no grego, a tradução de preposições, de fato, é bem flexível. Não é como no português, que é diferente, né? Em favor é uma coisa, por causa é outra coisa, de, sobre. Às vezes existem possibilidades de tradução. Às vezes não, existem possibilidades de tradução das preposições. O que define como ela vai ser traduzida? O contexto. Por isso que versões trazem de forma diferente as preposições às vezes. E eu acho que nesse caso, eu sigo a linha de que a tradução da Ara aí foi mais feliz, entendendo que a preposição deveria ser traduzida como por causa. E aí o argumento seria alguém que está se batizando por causa do testemunho de alguém que já morreu. Ele não está se batizando em favor de alguém que está morto. Ele está se batizando por causa de um testemunho de alguém que já morreu. Então imagine um cristão que, por exemplo, entregou sua vida ali por causa do evangelho e está morto, e aquilo teve um impacto na vida de outra pessoa, que ela chegou a crer no evangelho por meio daquela pessoa que já está morta. Sim, você pode olhar para os dias de hoje aí, sei lá, a vida de um mártir. Exato. Pode ser a chave que vai fazer você se ligar nesse negócio. Você ter a história dos seus avós que já faleceram. Você pode estar lendo o livro de um autor que já morreu.
Você pode estar ouvindo o LBC aí daqui 50, 100 anos e nós 3 já estamos mortos, sei lá, sabe? É nessa linha, né? E parece fazer jus ao contexto, porque no versículo 30, Paulo vai falar de arriscar a vida o tempo todo pelo evangelho. Uhum. Ou seja, cristãos estão arriscando a vida e às vezes morrendo ali no primeiro século por causa da mensagem do evangelho, e isso certamente trouxe, a gente sabe pelas biografias, pela história da igreja, trouxe um testemunho muito grande. Pessoas que estavam dispostas a morrer por aquilo que criam, foi um testemunho marcante para que outras pessoas chegassem à fé. Uhum. Então parece que essa é a melhor solução para esse texto, de que de fato Paulo está falando de pessoas que estão se batizando no presente por causa de testemunhos de cristãos que já haviam morrido. Sim. E aí o argumento é, esses cristãos que já morreram, eles vão ressuscitar. Se você não crê na ressurreição, então você está criando uma mensagem de que aquele que te inspirou, vou colocar entre aspas aqui, a chegar à fé, acabou a vida dele? Cessou? Não vai ter mais nada? Tá tranquila, Carol? Não, quanto ao texto, sim. A gestação que tá pegando aqui. E a Carol tá fazendo caretas aqui, é só a Linezinha que tá chutando ela. Exatamente. Eu achei uma coisa muito curiosa. Eu gosto quando isso aparece. São poucas vezes que aparece na Bíblia, tá? No verso 33 aparece lá: as más companhias corrompem o bom caráter. Uhum. Legal, uma frase bonita, né? Você sabia que isso aí é uma citação de um poeta grego do século IV antes de Cristo? Chama Menandro, cara. E provavelmente não era um poeta cristão, nem nada do tipo. Eu gosto quando isso aparece, Paulo faz algumas vezes isso ao longo dos seus escritos, porque mostra que ele era antenado com a cultura da época, com as coisas e as erudições da época. Sim. O que mostra pra gente que a gente não deve ficar só preso em autores cristãos e só ler a Bíblia e não ler nenhum outro livro, sabe? A gente tem que ser culto. E o Paulo era tão culto que ele usava as coisas do mundo para trazer mensagens boas para dentro da comunidade cristã. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? E é interessante que dentro do argumento de Paulo, esse versículo ele é muito usado, ele é bem conhecido, essa citação. Mesmo não sabendo que é uma citação de um poeta grego, a maioria das pessoas, ele é bem citado. Sim. E geralmente ele é bem citado, tirado do contexto. Normal, né? Porque geralmente as pessoas usam esse versículo para pensar em associação e influência de outras pessoas em relacionamentos. Uhum. As mães principalmente, né? Exato, isso, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Uhum. E claro que isso é um princípio válido. Provérbios vai falar muito sobre isso. Sobre com quem você anda, né? E que você vai se tornar como aquele com quem você anda. Mas no contexto de Corinto, Paulo não está falando de associação de relacionamento, está falando de ensinos, falsos ensinos. Sim. Tá. Cuidado! As más companhias, más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, você ficou ouvindo esse pessoal que fala aí que não existe ressurreição dos mortos? Tá acreditando aí, você fica ouvindo esses filósofos de internet e fica achando que é coisa de Deus. Exato. Você tá passando a acreditar em algo que é contrário a um elemento fundamental da fé cristã. Sim. Esse é o argumento de Paulo. É interessante, só voltando um pouquinho, o Tan já havia mencionado isso anteriormente, mas nós chegamos aqui à parte que Paulo fala isso, que é o outro argumento de Paulo, se não existe ressurreição, não vale a pena sofrer por causa do evangelho. Vamos comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. Vamos pra gandaia. Exato. Ou seja, não vale a pena. Paulo vai falar, olha, por que nós estamos expondo a nossa vida a risco todo dia? Porque eu enfrentei feras em Éfeso, e ali provavelmente é uma metáfora, né? Porque eu fui perseguido em Éfeso. Se não tem ressurreição, eu tô colocando minha vida em risco à toa? Eu coloco minha vida em risco pelo evangelho porque eu sei que a vida não acaba aqui, que tem algo superior, posterior e muito melhor. É, isso aí. Bloco 3? Opa! Sua vez então, Thiago, do 35 até o 58. Bom fôlego pra você.
Vamos lá, versículo 35 em diante. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito, que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. A gente falou na semana passada que o capítulo 13 foi usado na música popular brasileira. A gente não mencionou no episódio, mas é uma música lá da religião urbana. E vocês sabiam que, eu acredito, né? Pelo menos parece muito, que tem uma música do Gilberto Gil que mais ou menos pega esse conceito da semente. Não conheço. A música é o Drão. Drão, o nosso amor é como um grão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. E aí ele vai seguindo dizendo sobre uma separação, não tem nada a ver com o contexto do capítulo, mas essa ideia de que, olha, eu planto uma semente que morre e por causa da morte dessa semente nasce uma coisa diferente e melhor. Eu falei, até o pessoal que não é muito da Bíblia aí aproveita das palavras do Paulo para construir seus poemas. Isso aí. Tem uma música, se eu não me engano, é do Estênio Márcios, cantor cristão, em que ele fala sobre essa passagem. Na verdade, não sei se é sobre essa passagem ou sobre o que Jesus ensina também a respeito disso, porque Jesus fala disso, em que ele fala, né, tem que morrer para renascer. Sim. Como a semente na terra. Tem que morrer
verde na terra. A chuva traz alquimia capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer pra depois renascer. Ele faz essa alusão, né? Da ressurreição como a semente que morre ao ser plantada na terra, mas revive em uma nova forma. Que parece ser o argumento de Paulo aqui, né? Sim. E é interessante que ele fala, alguém pode perguntar, pra mim é um indício de que os coríntios ainda não tinham perguntado naquela primeira carta. Ele já pressupõe uma pergunta e ele já... Paulo é muito engraçado, né? Porque ele vai dar a resposta, mas ele já manda, que perguntas tolas, né? Que raio vocês estão perguntando isso? Meio que como é que a gente vai saber um negócio desse? Ou tem tanta coisa mais interessante pra perguntar em relação a coisa e você vem me perguntar isso? No entanto, semana passada, eu não lembro quem foi que estava me perguntando justamente sobre isso. Ah, como é que vai ser o nosso corpo? E, enfim, todos os desdobramentos. E podia ter lembrado desse capítulo e falar, vai ler lá 1 Coríntios 15, que tá tudo lá, né? Mas a pessoa não ia gostar da resposta de Paulo. Que pergunta. Eu não ia lembrar dessa parte. Eu não lembrei nem do capítulo, imagina dessa pergunta. Eu podia ter dito isso, né? E aí, quando a pessoa se ofendesse, eu falava, não sou eu que tô falando, é o Paulo. Mas Paulo, ele é duro assim na sua resposta, porque aparentemente ele tá simplesmente reproduzindo no seu argumento as perguntas dos seus opositores, né? Uhum. Sim. Das pessoas que estavam de fato duvidando. Lembra que em Corinto, né, a gente já passou por todo esse contexto, Paulo enfrentou dificuldades, né? Tinham grupos, a igreja estava rachada, tinha alguns pró-Paulo, mas alguns contra Paulo. E parece que Paulo algumas vezes vai ser duro aqui com aqueles que se opõem a ele, ao seu ministério, a sua mensagem, né? E assim, é muito claro que a gente vai ter corpos, são corpos que vão ser identificados conosco, muito nessa ilustração da semente. Se eu plantar a semente de melancia, não vai nascer uma jabuticaba, sabe? Vai nascer algo que tem a ver com melancia, sabe? É isso que ele tá falando. E ele vai até com esses paralelos e fala, tem vários tipos de corpo, né? Vários tipos de carne. No 39, no 40 em diante, ele vai falando isso, né? Um é dos seres humanos, outros dos animais, aves, peixes. Ele joga até pra corpos celestes, assim, que você fala, nossa, nem tem vida o negócio, né? Como é que é? Mas, enfim, a essência do corpo, de alguma maneira que a gente só vai descobrir do lado de lá, vai se manter. Agora, quanto a que idade que eu vou ter, se eu morri criança, eu vou ressuscitar adulto. Cara, a gente não tem informação de nada disso, sabe? Eu morri velho, eu vou ser velho lá, vou ter corpo de velho. Eu realmente acredito que não. A gente vai ter todo mundo corpos perfeitos e maduros, né? Nosso ápice, imagino. E com grandes poderes aí, diferentes do nosso corpo mortal, que fica doente, que envelhece, que se machuca, que tudo mais. Sem os efeitos do pecado, né? Sobre o nosso corpo. Uhum. E da morte, né? Que é o argumento final aqui, né? Sem os efeitos da morte. Sim. É interessante porque isso é tão... Até nas escrituras eu sei que as pessoas fazem algumas afirmações sobre isso, mas eu tenho dificuldade até de afirmar algumas coisas, porque o único modelo que a gente tem, como o próprio texto de Paulo diz aqui, é Cristo ressurreto. Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos. Aparentemente ele atravessou paredes, voou, sabe? Umas coisas Sim. que você fala, será que isso vai ser do nosso corpo? Ou será que é porque ele também era Deus? Não, e é interessante também, eu tô pensando sobre a questão da semelhança. Jesus era parecido com o corpo dele pré-morte? As pessoas, ao mesmo tempo que identificaram, também não identificaram. Exato! Tem texto que as pessoas não conseguem notar que é Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, eles não sabem que é Jesus. Jesus ficou com eles, conversou com eles, eles não sabem. Caminhou junto um tempo e não percebeu, sabe? Exato! Maria, quando chega até o sepulcro, ela acha que ela tá falando com o jardineiro. É demais pensar que vai ter algum tipo de morfismo ali? Não sei. É difícil da gente afirmar que, por outro lado, às vezes Jesus aparece, as pessoas reconhecem. Então,
O que Paulo tá falando aqui parece que tem semelhança e tem diferença. Sim. A semente não é o fruto, mas ela tem semelhança com o fruto. Então é difícil da gente afirmar assim com todas as letras como vai ser, né? Eu nunca tinha parado pra pensar como vocês estão falando agora. Mas aí eu fico pensando assim numa Carol 2.0, sabe? Sem espinha. Então, sem olheira. Aquela pessoa que se tem o nariz torto vai ter ele retinho, entendeu? É como eu penso, assim, mas... Não sei. Eu sempre falo que tem duas coisas que eu queria que acontecessem comigo. E eu realmente gosto de pensar que elas vão ser resolvidas. A calvície? Primeira... Não, a calvície nem me incomoda. Tô brincando. A primeira é o daltonismo. Eu quero realmente, na glória, enxergar todas as cores. E eu sempre falo para as pessoas, a glória vai ser mais colorida para mim do que para todo mundo. Porque eu vou, enfim, enxergar as cores, sabe? E a segunda, e não é uma correção, né? Porque, enfim, ninguém faz, mas eu gostaria muito de poder voar. Eu sempre falo, meus filhos falam, se tem um poder de super-herói, o que você escolheria? O pai, não vou nem perguntar, que eu sei que é voar. E é voar. E voar sem apetrecho, sem helicóptero, sem drone, sem nada. Assim, sabe? E Jesus fez isso, que me dá uma certa esperança. Tipo Superman, né? Tipo Superman. E a gente tem profecia no Apocalipse dizendo da Nova Jerusalém nas nuvens, e que nós vamos transitar entre Nova Jerusalém pra cá. E eu, cara, não será que vai ter um elevador? Será que vai ter um transporte? Será que eu que vou, sabe? Se teletransporte. O Tan falou sobre o daltonismo. Eu uso óculos, sei lá, desde os meus 4 anos. Então, mais de 30 anos... E não tenho vontade nenhuma de fazer cirurgia de correção, porque depois de uma idade tem que voltar a usar mesmo, então tá tudo bem. Mas eu penso que seria interessante acordar e não ter que pôr o óculos, você já enxergar ali, sabe? Uhum. Eu não sei qual é essa sensação, eu não sei a sensação de sair sem óculos. Uhum. E assim, se Jesus curou cegueira, por que não vai curar minha cegueira de cor, né? Seu daltonismo, né? Eu creio, eu não tenho como afirmar isso, né, com todas as letras, mas eu creio que todas essas imperfeições, vamos colocar assim, de um corpo que... A gente não gosta de falar isso, né, porque a gente tem um... Então defeito. Corrompido pelo pecado, né? Nós vivemos consequências do pecado na nossa vida, de doença, do envelhecimento, de uma série de coisas que fazem parte na minha visão, né, fazem parte da entrada do pecado no mundo. Então eu acho que todas essas imperfeições vão ser corrigidas, né? E uma ressalva, eu não sou daltônico porque eu sou pecador. Não é isso que ele tá falando. E você talvez tenha algum tipo de dificuldade ou deficiência, não é resultado do seu pecado, é resultado da entrada do pecado no mundo. É muito distante uma coisa da outra. Exato. O pecado traz consequências, a consequência da morte, que nós vamos voltar a falar da morte aqui no final do capítulo. Uhum. E a morte, eu creio que a morte não é só aquele estágio final, quando acaba o fôlego de vida e você morreu. A morte nesse sentido de que nós estamos dia a dia morrendo. Sim. Nós estamos no processo de deterioração, né? Nós estamos no processo de caminhar para a morte. A não ser que Jesus Cristo venha antes. Os joelhos doem, eu não precisava de óculos até 40 anos, e aí minha vista já não consegue focar direito, tanta gente passa por isso, e seus ossos vão ficando mais frágeis, você está envelhecendo, é o seu corpo indo em direção à morte o tempo todo. Por isso que Paulo vai falar lá, depois de dar toda essa argumentação que nós citamos, lá no versículo 50, ele diz que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Uhum. Ou seja, tem que ter uma transformação, tem que ter uma ressurreição, tem que ter um corpo melhor, porque esse corpo se corrompe e o reino é eterno. Então tem que ser um corpo que vai durar pela eternidade. Sim, que não vai se machucar. É umas coisas assim, se a gente começar a pensar em detalhes, como é que vai ser? Eu me machuco e, sei lá, me corto, mas já sara na hora? Ou é impossível eu me cortar? Não sei, a gente não tem argumento bíblico pra nada, sabe? Mas é um corpo perfeito, é um corpo que dura pra sempre, que não envelhece, que não adoece, nada do tipo. Lendo o verso 38, eu não vi nenhum comentarista falar sobre ele, tá? Mas sabe quando a gente lê um versículo e ele dá aquela brilhada? Eu vou reler aqui. Então Deus lhe dá o novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente.
A hora que eu li isso daqui, eu pensei nos capítulos passados sobre o Espírito Santo entregando os dons como ele quer. Meio que, olha, não é nossa escolha o nosso corpo, do mesmo jeito que não é nossa escolha os dons que a gente ganha do Espírito Santo. E eu não sei se foi proposital um paralelo que o Paulo quis colocar aqui, ou se foi só eu viajando na maionese, mas eu achei tão bonito. Eu acho que o paralelo é a questão da vontade de Deus, né? Como ele quer, em outras versões, como lhe aprouve, né? Da mesma forma, o paralelo, da mesma forma com os dons espirituais. Ele distribui de acordo com a sua vontade. Então eu acho que o paralelo nesse sentido existe mesmo. Eu acho que a gente não pode fugir das partes escatológicas que pelo menos todo mundo que eu converso me pergunta. A ordem dessas ressurreições, como é que vai acontecer, que horas que isso tudo vai acontecer. Eu guardei para conversar sobre isso depois da leitura desse terceiro trecho aqui, mas na verdade algumas coisas já aparecem pra gente lá no verso 24 até o 28, que vai falar sobre vencer uma batalha final. Eu acredito que seja a batalha do milênio aqui, contra os governos, e aqui eu não tô colocando só governos humanos, talvez aquela batalha que aparece em Apocalipse 19 e 20, onde Jesus entregará o reino ao seu Pai. Isso apareceu aí também no texto que a gente vai colocar, a morte sendo a última a ser vencida, mas também apareceu coisas como num piscar de olhos isso vai acontecer. As pessoas que eram de Cristo vão ser ressuscitadas primeiros, e nós que estivermos vivos vamos nos encontrar com Jesus. E eu trouxe até um texto para vocês aqui que acredito que seja bem complementar a isso que Paulo está falando. É o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, que inclusive é o mesmo Paulo que está escrevendo num outro contexto, mas é o mesmo Paulo falando mais ou menos sobre a mesma coisa aqui, tá? Vou ler aqui para vocês. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Isso apareceu no texto que a gente leu agora há pouco, essa trombeta, né? A última trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Esses versos 24 a 26 aí, não de Tessalonicenses, de Coríntios que a gente está lendo hoje, eles parecem indicar um momento da ressurreição, assim, a ressurreição final no reino milenar, que eu já falei, né, de Apocalipse 19 e 20, mas esse texto aí de encontrar Jesus nos ares parece que vem antes. Eu interpreto isso como o arrebatamento da igreja. Eu também. O texto de 1 Tessalonicenses 4, lido aí, fala bem sobre isso, né? E aqui no versículo 51 em diante, Paulo fala sobre isso, né? De que nem todos dormiremos. Isso revela a crença de Paulo, que também está lá em 1 Tessalonicenses, de que Cristo voltaria logo. Esse dormiremos um eufemismo para a morte, tá? Exato. Ou seja, nem todo mundo vai passar pela morte, mas todos serão transformados. Uhum. E aí lá em 1 Tessalonicenses descreve bem isso, né? Que aqueles que já morreram, eles não vão ficar para trás, pelo contrário, eles vão ter lá a ressurreição, a transformação, e aí vão ser arrebatados junto com os que estiverem vivos na época, também com o corpo já transformado. Então parece que é o que Paulo está falando aqui. Num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os que morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos também serão transformados. Ou seja, o corpo dos mortos é ressuscitado já glorificado, e o corpo daqueles que estiverem vivos é glorificado para o encontro com o Senhor. Em vida, sem passagem pela morte. Que doideira, né? Eu acho muito legal isso. E eu anseio realmente. O Paulo já ansiava, né? Já aparentemente ele achava que ele estaria nesse grupo aí. Porque, enfim, Jesus subiu aos céus e falou: já volto, hein? Aguenta aí. Não voltou ainda, né?
Mas a profecia tá aí, eles só que não sabem, nem a gente, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Essa é a melhor definição do tempo de Deus. É, exato. Mas assim, quando acontecer esse arrebatamento da igreja que vai encontrar Jesus nos ares, um piscar de olhos, sabe? Pensa, pisca o olho aí, pronto, tô no céu. Cara, que muito louco. E aí o argumento de Paulo é que esse processo de ressurreição e transformação num novo corpo que era mortal para imortal faz com que o último inimigo seja derrotado, que é a morte. Ou seja, lá no final, quando todos forem ressuscitados, não tem mais morte. Sim. Uhum. Agora o corpo é imortal. Aquele efeito do pecado foi definitivamente vencido. Por isso que Paulo coloca como o último inimigo a ser derrotado. É a morte. Isso me faz pensar que eu nunca vi a morte como uma inimiga. Eu sempre vi como o nosso fim, que nós somos seres finitos. Mas pensando, né, quando Deus criou homem e mulher, Adão e Eva eram para ser eternos, no sentido de viver para sempre, não era? Sim, sim. Então, agora, depois assim de estudar esse texto, eu falei, caramba, a morte é minha inimiga. Ela é. E aqui tem muito, a Carol trouxe essa lembrança desse texto, aqui certamente tem um eco de Gênesis, né? Sim. Ah, sim. Porque tudo que está envolvido lá na primeira tentação, a consequência é essa, né? Jesus também. Não, mas Deus, o Pai, falou para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. E a serpente fala o contrário: podem comer, vocês certamente não morrerão. Uhum. Né? É certo que não morrereis. Então, a morte entra no mundo ali como consequência do pecado. Sim. Gênesis 3. E Paulo vai mostrar que ela vai perdurar até que nosso corpo seja transformado. É isso. E aí, antes que as pessoas perguntem ou falem, né? Ah, mas Adão e Eva não morreram instantaneamente. Morreram, gente. Morreram espiritualmente, né? Então, E começou a morrer E começaram o corpo a morrer deles. fisicamente. fisicamente, Exato. exatamente. Lembrando que o tema do capítulo aí trazido pelo Paulo é a ressurreição, né? Então ele traz essa ressurreição, a nossa ressurreição, como uma vitória contra essa morte. Isso aí no verso 54 aí que o Thiago falou agora há pouco. E comprovando inclusive as profecias, né? São duas que aparecem aqui implícitas. Uma é Isaías 25:8. Eu vou ler aqui para vocês. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. E uma menção a Oséias 13:14, aí na Septuaginta, porque se você for comparar vai estar um pouquinho diferente. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga os seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas. Pois não terei compaixão deles. A morte é a inimiga, ela vai ser derrotada, não nesse primeiro momento de arrebatamento aí nos ares, como a gente já mencionou de Tessalonicenses, mas no final da batalha lá, essa batalha, se Deus abençoar, a gente chega um dia no Apocalipse e vai descrever ela muito bem escrita para vocês, mas se você quiser conhecer, vai lendo aí Apocalipse por sua conta, é um livro maravilhoso. As pessoas têm medo de ler Apocalipse porque tem muitas coisas meio que parecem simbólicas, a gente fica um pouco meio perdido aqui e ali, mas mesmo você avançando na leitura sem ter 100% assim de que isso é exatamente aquilo, tem muita carne ali pra gente aproveitar. E aí o texto termina, né, com Paulo aqui irrompendo em um grito de gratidão a Deus, né? Sim, é bonito demais. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a morte é o inimigo, a morte, o pecado, ela nos fere, o seu aguilhão sobre nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre isso. Amém. A gente não mencionou o 51, mas eu acho que não pode passar batido. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso.
quando ele fala desse segredo aí, que aí ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, a gente já falou sobre isso, né? Eu tô falando até meio fora de hora isso. Mas esse segredo é assim, olha, não tinha nas profecias no Antigo Testamento nenhum indício de que isso ia acontecer assim. E agora eu tô revelando para vocês uma coisa nova, um segredo maravilhoso. E aí ele traz essa informação. Em outras versões é a palavrinha mistério, mistério, né? Mistério. Muito mais legal. E acho que para encerrar o episódio, né? É o chamado do Paulo à ação para todos nós. Não só os coríntios, mas para todos nós. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Até esse inútil trazendo um contraponto, a sua fé não é inútil não, como eu usei esse argumento dentro da minha explanação aí. Não, nada do que a gente faz para o Senhor é inútil. Então, mãos à obra, sabe? A gente tem a nossa vida aqui, sejam firmes, sejam fortes, trabalhem com entusiasmo. É Paulo trazendo pra gente aí um pouco de esperança e perseverança. E é interessante, esse versículo é bem conhecido, mais conhecido na outra versão que diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Isso. Versículo 58, mas é interessante lê-lo dentro do contexto, né? Paulo tá falando, a ressurreição é um combustível para o nosso trabalho no Senhor. Isso. Por quê? Porque os efeitos do nosso trabalho no Senhor vão além dessa vida terrena e mortal. Então trabalhem, permaneçam firmes, sejam inabaláveis. O trabalho de vocês para o Senhor não é inútil, não é vão, porque existe uma vida posterior, existe ressurreição, e os efeitos desse trabalho, desse serviço ao Senhor nesse mundo caído e neste corpo mortal será evidenciado na eternidade e na imortalidade. Amém. É isso. Terminamos o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Semana que vem a gente volta para o último capítulo do livro de 1 aos Coríntios. A gente deve trazer informações também na semana que vem para vocês de como vai acontecer e se vai acontecer o nosso epílogo, né? O nosso encontro para lidar com o final do livro e o que virá adiante, tá bom? Eu realmente fiquei muito empolgado com esse capítulo, não só com o capítulo, como o livro, já mais ou menos me antecipando ao que será o episódio da semana que vem, porque será um episódio de despedida da carta e despedida desse livro pra gente. Mas muito gostoso passar por essas borrachadas que o Paulo deu pra gente ao longo do livro todo, né, Carol? Você tinha uma palavra que você falava, né? O tio Paulo fazia o quê? Você lembra? Ixi, vamos ter que reouvir os primeiros episódios. Mas enfim, tem sido muito gostoso. Eu espero que vocês todos os ouvintes, né, estejam empolgados em seguir com a gente. Se você não ouviu ainda os outros livros que a gente já tem gravado, procura aí dentro do seu agregador de podcasts, que a gente já tem bons livros aí. E vamos, se Deus abençoar, continuar seguindo no projeto para seguir isso, né? Esse incentivo de Paulo aí, né? Trabalhando sempre para o Senhor com entusiasmo. Agradeço o Thiago, agradeço a Carol pelo entusiasmo de vocês em participar desse negócio aqui comigo, tá? E agradeço vocês, ouvintes, também pelo entusiasmo de ouvir toda semana aqui a gente falando por hora, às vezes até bem mais do que isso. E recomendo que vocês façam isso também, firmes e fortes, para usar de novo o versículo final aí, levando essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. É sempre um prazer estar aqui. Agora com mais pausas do que no início, né? Por causa da gestação, mas faz parte. Então, tá sendo muito legal finalizar agora a 1 Coríntios. E vamos ter 2 Coríntios, não necessariamente em seguida, mas em breve. Isso. Então, por favor, ore por nós. A gente precisa muito das suas orações. E compartilhe esse episódio com seu amigo, com o pessoal da igreja. E bora lá, é isso. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. Esse em breve da Carol pode ser que nem o em breve da vinda de Cristo. A gente não sabe quando. Vai ser o 2 Coríntios. É isso aí. Mas um dia chegará, se Deus assim nos permitir, né? Se ele não voltar antes para nos buscar. Amém. Então, Deus te abençoe. E semana que vem nós concluímos essa jornada de 1 Coríntios juntos.